Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 29 de julho de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Mais uma madrugada de crimes em sequência em Juiz de Fora. Pelo menos 2 no centro da cidade. Na rua Santa Rita, 2 homens de 34 e 27 anos foram presos após subirem em cima de uma marquise para furtar cobre de um ar-condicionado. Eles perceberam a chegada da PM, pularam da marquise, mas foram pegos. Outro furto aconteceu numa loja que fica na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Alfield, no Calçadão. Equipamentos foram levados e ninguém foi preso ainda. As imagens mostram 2 pessoas andando dentro da loja para todo lado, pegando mercadoria, abrindo e fechando caixa, 3 horas da madrugada, fazendo a festa dentro da loja. Segundo o proprietário, foram levados mais de R$5 mil em produtos, mais os danos com a estrutura. Ainda de acordo com ele, em menos de 5 anos, foram mais de 10 tentativas de furto, 3 concluídas. Por fim, na rua São Mateus, 2 caixas de ferro que ficam na calçada foram arrombadas e os fios arrancados. Resultado, 4 lojas foram prejudicadas. Um bar, uma pastelaria, uma loja de conveniência e um outro bar. Segundo uma das comerciantes, o prejuízo é de cerca de R$30 mil e os estabelecimentos sem energia nesta terça-feira. A gente começou esse ano de 2025, no dia 1º de janeiro, tendo a nossa loja arrombada. E agora teve essa questão do furto dos fios de cobre em São Mateus, que acometeu 4 estabelecimentos, não só a Relicário. E a gente estima um prejuízo de aproximadamente R$30 mil, sem contar com os faturamentos dessas empresas que vão ter que ficar fechadas de 1 a 2 dias sem faturar. E a gente vê que não é uma questão pontual de São Mateus, isso vem acontecendo em toda a cidade, né? No centro da cidade a gente vê todos os dias arrombamentos aí na mídia e nada é feito pelas autoridades. Então quem que vai ficar com esse prejuízo, né? Sempre é o empreendedor. Então até quando a gente vai dar conta de arcar com toda essa falta de segurança pública que está cometendo Juiz de Fora? Sobre a loja arrombada e furtada no centro de Juiz de Fora, o Elias Arruda acompanhou e traz mais detalhes. Pois é, pessoal, como vocês estão vendo agora, a loja está vazia. Podia ser até um saldão de vendas, mas não. Mais um furto foi registrado aqui na região central de Juiz de Fora. Para vocês entenderem exatamente onde nós estamos, aqui ao meu lado esquerdo, a gente tem o Parque Alfield, a Avenida Rio Branco, ou seja, uma via extremamente movimentada. Mas o crime aconteceu nessa loja de smartphones durante a madrugada. E conversando com alguns funcionários, eles informaram que o bandido conseguiu levar um aparelho, o celular que estava aqui e, claro, também o prejuízo aí com o vidro, além também de dinheiro que estava no caixa. A polícia foi acionada, o boletim de ocorrência foi feito. Este não é o primeiro caso que acontece aqui no centro de Juiz de Fora. Inclusive chama atenção, porque essas vidraças que geralmente enfeitam o centro, que mostram aí exatamente os produtos que estão nas lojas, têm se tornado alvo fácil dos bandidos, mesmo com o vidro reforçado. A gente vai cobrar um posicionamento da Polícia Militar e também, claro, acompanhar essa situação. Sábado é o dia da semana com o maior número de furtos de celulares no Brasil. Os finais de semana concentram 34% dos registros. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Repare nesse homem que entra na loja. Ele caminha e, ao mesmo tempo, observa. Parece estar à procura de algum produto, mas o que ele vai escolher não estava à venda. O ladrão passa o braço por cima do balcão, pega o celular, esconde o aparelho dentro da calça e vai embora, tranquilamente. O celular era desta comerciante que não percebeu a ação do bandido. O crime ocorreu num domingo, às 9h30 da manhã. Eu não me conformava de uma pessoa entrar, jogar o corpo por cima de um balcão e pegar o que é seu. Eu fiquei mal. Achei que eu entrei em depressão. Eu fiquei pensando, se eu entrasse naquela hora que ele estava ali perto do balcão, o que ele faria comigo? O prejuízo foi de R$ 1.500, fora a dor de cabeça. Fazer o boletim de ocorrência, bloquear cartão, ligar para o banco, não perder cartão de crédito. Isso está levando quase um mês, que ainda falta coisas para mim fazer.
O celular é um dos alvos preferidos dos criminosos, que têm furtado ou roubado os aparelhos, principalmente nos fins de semana. É o que revela o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quase 35% dos celulares são levados pelos ladrões no sábado ou domingo. Mais de 40% dos furtos acontecem nas ruas. Os horários mais comuns são 10 da manhã e entre 5 da tarde e 8 da noite. O ladrão vê aquilo, se aproveita da oportunidade e vai. Se você vai atender o celular, procura ficar com o celular. Se você está andando numa rua, procura ouvir ele do lado que estiver mais próximo da parede, porque aí não tem espaço para o ladrão se esgueirar lá. Às vezes, se é um lugar meio perigoso, entra numa lojinha, em algum lugar e fica lá dentro enquanto você fala. Só no ano passado, mais de 900 mil celulares foram roubados no país. Mas esse número pode ser bem maior, já que muitas vítimas não registram o boletim de ocorrência. E o pior, a grande maioria não vai reaver nunca o aparelho. A cada 12 celulares roubados ou furtados, apenas um é recuperado pela polícia, ainda segundo o levantamento. Nesta sexta-feira, uma policial voltava para casa quando teve o celular roubado. Ela disparou contra o ladrão, que estava disfarçado de entregador. Ele morreu na hora. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o criminoso já havia levado o aparelho e voltou para pegar a senha e fazer o desbloqueio. Às vezes o ladrão que furta também consegue ir apertando o botão e segurar o celular destravado, porque ele furta, já está destravado na mão de alguém, né? Consegue fugir assim. Hoje em dia, caminhar pelas ruas despreocupado é quase impossível. Eu acho que é muito perigoso, né? Eu ando muito insegura assim, com o celular, acho que a gente tem que estar sempre atento. Luan é exceção. Mora em São Paulo há 28 anos e nunca foi vítima de criminosos. O segredo? Eu ando esperto, eu evito ficar na rua com o celular 6 horas com horário de pico, 8 horas com horário de pico. Não fico mexendo no celular parado, fico sempre esperto, é isso. Após a audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva de Matheus França Campos, de 32 anos, que confessou ter matado a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos. Os detalhes da decisão não foram divulgados e o processo tramita em segredo de justiça. Durante a audiência de custódia, os advogados do autor confesso de homicídio pediram que ele seja transferido para uma penitenciária. O motivo é que ele estaria sendo ameaçado. Matheus chegou na viatura do Sistema de Segurança Pública e passou cerca de 2 horas no fórum. O pai dele ficou do lado de fora e preferiu não gravar entrevista. Conversou apenas com os advogados que acompanharam a audiência. Na saída, eles disseram que Matheus está sozinho em uma cela, mas teme pela vida e que o Ceresp está superlotado. O Ceresp, que hoje tem capacidade para aproximadamente 800 a 900 presos, hoje ele conta com aproximadamente 2.000 presos. E o Matheus está sendo ameaçado de morte dentro do presídio, então nós pedimos para que fosse pedido esse ofício ao Departamento Penitenciário para que, numa eventualidade, possa transferir o Matheus do CRS para uma unidade prisional com maior segurança. De acordo com a assessoria do Fórum, a juíza Juliana Beretta Kirst decretou a prisão preventiva de Matheus França e o processo agora corre em segredo de justiça. A gente sabe que existe uma comoção pública em relação a esse crime. Nós sentimos muito pelo que ocorreu com a professora Soraya, carinhosamente chamada como a professora Tati. Nós sentimos, mas ele está sendo ameaçado dentro da unidade prisional e nós, como defensores dele, temos que garantir os direitos à vida dele. Como as investigações da Polícia Civil ainda não foram concluídas, algumas perguntas ainda não foram respondidas, como, por exemplo, se o Matheus premeditou o crime. Para essa criminóloga, o comportamento do assassino aponta para um desvio de caráter e de conduta. Segundo Cláudia Pádua, Matheus não tem características de psicopatia, mas um gatilho desencadeado durante a briga com a mãe revelou o lado perverso da mente do autor do crime. Através de um desequilíbrio que esse rapaz teve, pelo não. Por simplesmente dizer que, olha, você está com esse problema financeiro, mas eu não posso resolver para você. Foi você que fez, você que ocasionou, então eu não posso fazer isso por você.
Então, aquele não me quebra uma estrutura, um gatilho emocional, onde eu não quero receber esse não. E aí eu parto para quê? Para eliminar esse não da minha vida. E eliminando esse não, quem que eu vou eliminar? A minha mãe, que é aquela pessoa que está me barrando como censura por aquele ato infracional que eu tive. Ela analisa que o choro do filho não seria motivado por amor ou arrependimento, mas por um perfil dissimulador. O procedimento que ele teve não foi um pré-arquitetamento, foi um pós. Porque quando ele matou, ele sabia do que estava fazendo, ele não é uma pessoa que é desprovida emocionalmente, intelectualmente. Então, essa deformidade patológica é um desvio de comportamento, um desvio de caráter. Sob o olhar da criminóloga, a agressão por esganadura contra Soraya Tatiana aponta um desejo de se sobrepor e de fazer calar a voz de quem lhe apontava a falta de razão. A garganta me mostra o quê? Eu quero que você fique calada para sempre. Já que você não pode me ajudar, sua voz vai ser interrompida para sempre. É aquele indivíduo que simplesmente ele é agressivo, provavelmente ele foi agressivo em relacionamentos afetivos, ele não demonstrava empatia, ele não demonstrava um elo, porque esse elo ele não teve. Ele rompeu esse elo totalmente lá atrás entre mãe e filho. Um táxi capotou após atingir um carro parado na faixa zebrada ontem à noite na rua Américo Lobo, em Juiz de Fora. O trânsito ficou bastante congestionado. Segundo o SAMU, o taxista de 38 anos estava fora do veículo, lúcido e orientado quando os socorristas chegaram ao local. Ele sofreu apenas escoriações e não precisou de atendimento médico no hospital. A gente volta na sequência com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Uma frente fria promete derrubar ainda mais as temperaturas em Juiz de Fora. Inclusive, a Defesa Civil do município emitiu uma nota na tarde desta terça-feira, alertando para essa onda de frio que vai até o dia 2 de agosto. A mínima para amanhã pode bater a casa dos 7 graus. O clima aqui de Juiz de Fora é de frio, mas muita gente, olha só, como vocês podem perceber aqui no calçadão da Alfield, está sem blusa de frio, justamente porque você chega no calor, perto do sol, é aquela coisa. Na sombra, é um clima totalmente diferente. Eu não sei se eu sinto mais frio, se eu sinto mais calor. O Thiago, meteorologista, está aqui comigo. Thiago, explica pra gente até quando esse tempo deve ficar dessa forma, o que a gente pode esperar aí para essa semana? Essas condições de tempo um pouco mais frias, elas devem continuar ao longo da semana, né? Amanhã uma previsão de uma temperatura mínima um pouco mais baixa, próxima a 7 graus, mas ao longo da semana deve ficar entre 10 e 12 graus aí as temperaturas mínimas aqui na cidade. As máximas não devem passar dos 20, 22 graus aí até o próximo final de semana. Tiago, uma outra coisa, tem ventado bastante na cidade, né? Por que essa ventania tem acontecido? Tem alguma explicação? Sim, no litoral sul do país, né, nós tivemos a formação de um ciclone extratropical. Nessa condição, ela intensifica os ventos, sobretudo no litoral, e a gente acaba por sofrer, ainda que de forma menos intensa, as influências desse ciclone. E a possibilidade que esses ventos continuem ainda nos próximos dias? Essa condição ciclônica ela costuma durar entre 5 e 10 dias, então ao longo da semana a gente ainda deve ter algumas rajadas de vento um pouco mais intensas, sobretudo nas regiões litorâneas, mas que Juiz de Fora, né, como Juiz de Fora não está tão distante assim do litoral, a gente ainda sofre um pouco essas condições. Bom demais, Thiago. E olha, a gente mais uma vez vale a pena lembrar alguns reforços, inclusive do Corpo de Bombeiros, do Instituto Nacional de Meteorologia, para evitar ficar próximo, então, a fiações, a questão também de árvores, né? Não estacionar o carro nesses locais, justamente para evitar aí que algo possa acontecer com os veículos. Mas o que não está faltando por aqui, ó, é pessoal agasalhado, todo mundo aproveitando. O coração um pouquinho frio, mas ó, vou tentar aqui ver se o pessoal tá Tá com frio hoje ou não tá? É muito frio, tá fazendo e acho que vai fazer mais ainda. E o que você tá achando desses dias aí? Você gosta de frio, prefere o calor?
Eu prefiro o calor. Eu prefiro que eu nasci, me criei, me casei em 43 graus, Teresina, Piauí. Ô, coisa boa, tá vendo, gente? Olha, eu concordo com ela, viu? Eu tô sentindo aqui, Não, olha. pelo amor de Deus, ninguém tá aguentando mais esse frio, viu? Mas, ó, o que importa é que a semana vai passar e daqui a pouquinho o verão tá aí, né? Se Deus quiser, vai estar batendo a porta. Mas mês que vem, em setembro, lá no Piauí, lá em Teresina, no 43 graus, que eu liguei pra lá ontem. Falei que aqui estava gelado, falei assim, aqui nós estamos num calorzinho bom, hoje está 40, só graus, só está 40. Bom demais, só 40 graus, imaginem só. Imagina só, é maravilhoso. Eu tô com saudade desse calor de 40 graus. Então, Thiago, muito obrigado pela entrevista. Eu sigo com vocês aí no estúdio. A Polícia Civil prendeu na segunda-feira um homem de 27 anos suspeito de integrar um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas em Muriaé. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro. A operação resultou ainda no cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram representadas com base na investigação conduzida pelas equipes do setor de inteligência e de repressão a entorpecentes da 4ª Delegacia Regional em Muriaé. As apurações visam desarticular um núcleo financeiro responsável por recolher e movimentar valores provenientes da atividade ilícita. O suspeito preso seria o principal articulador do esquema financeiro, sendo apontado como responsável por cooptar pessoas para recolher valores diretamente nas chamadas bocas de fumo e operar os malotes do tráfico. Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares e montante significativo em dinheiro. O investigado, detido no bairro Planalto, foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos periféricos em procedimentos de tatuagem em todo o país. A medida vale para tatuagens de qualquer tamanho e em todas as regiões do corpo. Na decisão publicada nesta segunda-feira, os médicos ficam proibidos de realizar sedação, anestesias gerais ou bloqueios anestésicos para a realização de tatuagens. A única exceção é quando a tatuagem tem indicação médica, como em procedimentos de reconstrução de mama. O médico anestesista conversa com o seu paciente, principalmente para ver as comorbidades que tem, os medicamentos que usam, alergias que tem, e tudo isso depois é explicado os riscos que tem. Um paciente que vai fazer uma tatuagem que não tem uma necessidade médica corre esses mesmos riscos, entre outros. Então, a gente vê com muita preocupação. A proibição acontece após o caso de Ricardo Godoy. Em janeiro, o empresário e influenciador de 46 anos morreu após receber uma anestesia geral durante uma sessão de tatuagem em um hospital de Itapema, no litoral de Santa Catarina. O Conselho Médico entende que a anestesia só pode ser feita em estabelecimentos com estrutura para atender em caso de intercorrências. Além disso, o CFM salienta que fazer uma tatuagem sob o efeito de sedativos permite que o corpo do paciente absorva pigmentos e até metais pesados, o que pode ser prejudicial à saúde. Todo procedimento tem um risco, ninguém está livre dele, por mais que a gente tenha toda a segurança possível, né? Ninguém está livre de alguma intercorrência. E num estabelecimento onde a gente não tem todos os recursos disponíveis, esse risco ele aumenta. Neste estúdio em Porto Alegre, o tatuador concorda com a proibição da anestesia. Para ele, a presença consciente do cliente é fundamental. E ao decidir fazer alguma coisa, seja uma tatuagem ou qualquer outra coisa, tu vai estar seguro daquilo, independente da dor que tu vai sentir. Carol tem 20 tatuagens, todas feitas sem nenhum tipo de anestesia. Para mim faz muito sentido que tenha essa proibição, porque eu acho que é uma questão até de segurança para o nosso corpo. Se o nosso corpo não está aguentando, tem um motivo. E a gente tem que poder sentir isso. E assim a gente encerra a edição desta terça-feira. Amanhã eu espero você às 6:50 da noite. Boa noite, se agasalhe aí e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região.
Sinteac, compromisso com o trabalhador.